Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Eu estava procurando sinal de internet para conseguir conversar com a Patrícia. Na verdade, conversar de novo para atualizar as notícias, né? Porque a Patrícia eu conheço desde a época que eu ainda morava em Cotia. E o Adriano até fez um episódio com ela quando ela foi morar a bordo, né? Ela era lá na Marina Bracoí, em Angra. E aí, recentemente, ela saiu da Marina e tá nômade mesmo, né? Só que agora com o Sérgio, que também morava num outro barco. Uhul! Vamos nessa! E eles começaram a namorar e agora estão juntos no mesmo barco, né? Então, Paty e Sérgio, como é que era a vida de vocês antes de pensar em morar a bordo? A minha vida antes de morar a bordo era o oposto, o extremo oposto disso aqui. Eu morava na cidade grande, São Paulo, estresse, trabalho, viração de noite, estava doente. Então, assim, esse foi o grande gatilho. Foi um momento que eu decidi refletir e pensar o que está acontecendo, o que eu vim fazer nesse mundo, não foi para isso. E aí foi o gatilho e eu comecei a realmente pensar na mudança total de vida para isto aqui. Comigo aconteceu diferente, mas de uma certa maneira também igual. Eu trabalhava na Abril, estava saindo do meu trabalho e comecei minha profissão como repórter fotográfico trabalhando na revista Náutica. Eu fotografava muita gente que morava a bordo, em veleiros, fotografava muitos estrangeiros que chegavam no Brasil morando a bordo, dando volta ao mundo, e eu fiquei fascinado, eu fiquei maravilhado com esse mundo e comecei a me envolver mais. E comecei a trabalhar com barcos, e aí chegou uma hora que eu falei, nesse momento da transição da fotografia analógica para o digital, foi um momento difícil para todo mundo na profissão, e eu comecei a me envolver com os barcos de forma profissional. E disso eu acabei começando a morar em barcos, e aí até decidi ter meu barco e morar no meu próprio barco. Ele começou muito antes de mim, né? Faz uns 20 anos já que eu já estou nessa vida. O meu processo aconteceu há 4 anos. Ei, capitana! E aí, como estamos? Nossa, tá lindo demais. Tá lindo. Se tem vida melhor, eu desconheço. Olha esse brilho, olha essa luz. Então, quando você decidiu que realmente ia sair, que de repente ia mudar de vida, por que a escolha de um barco? Nossa, o barco foi a melhor escolha por tudo. É uma vida muito livre, você tem os espaços abertos. Eu adoro natureza, eu adoro esportes de natureza, caminhar, fazer trilha, nadar, mergulhar, velejar. E o barco te proporciona isso. E você tem a casinha, no nosso caso eu tenho a casinha, eu tenho o trabalho, eu tenho o divertimento, eu tenho o lazer, eu tenho o espírito da vida livre aqui. Então é muito bom. É tudo concentrado num lugar só. Num lugar só, né? Trabalho também, depois a gente fala. E no meu caso, por que o barco? É até engraçado, porque assim, eu não tinha nenhum contato com o meio náutico. Eu tinha um tio só que tinha lanche e tal, mas era muito distante de mim. Então, eu sinto que eu tenho uma conexão com a navegação. É uma coisa assim, meio de alma, eu não sei explicar. Mas independente disso, o que me pareceu muito incrível no barco, no caso no veleiro especificamente, foi o estilo de vida. A coisa do autossuficiência, de baixo impacto. Procurar uma autossuficiência, né? Não que a gente seja autossuficiente, mas é o a mais gente próximo. procura, a gente produz a nossa própria energia. Isso, a gente anda com vento, né? Na maior parte do tempo a gente tenta. E esse estilo de vida me pareceu incrível, assim, é muito alinhado com os meus conceitos, né? Então isso me pareceu maravilhoso. E a liberdade, eu sempre quis a liberdade de ir e vir com a nossa casa, né? Eu poderia estar numa van, mas só que o mar é o elemento crucial aí. E eu acho que a navegação também, a navegação me encanta. Eu gosto de estudar, é tudo muito novo, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma coisa que fala com o meu interior, sabe? As longas noites de navegação, esse conexão com a natureza profunda, né? Profunda, é só você, o barco e a natureza, os elementos, né?
Acho que a Isso. gente tem muito isso parecido. Com os assim. elementos naturais, a gente está cercado pelos elementos naturais. Você pode dormir aqui no cockpit e dormir com as estrelas, em vez de você dormir com um teto de cimento em cima da sua cabeça, você dorme com as estrelas te iluminando. Porque eu acho que a van você tem que dirigir, né? O barco você também tem que pilotar, mas você estando em dois e tendo piloto automático, enfim, piloto de vento. E usa o motor. A gente também tem um motor auxiliar aqui, mas a gente anda muito à vela. Eu acho que assim. Eu adoro van também. Eu estaria numa van se não tivesse num veleiro. Eu sou cigano já por natureza. Desde jovem eu já morei dentro de né, dois chavô em Marrocos e eu tive algumas experiências de morar em tiny house, né, em carros, em furgão, em casa de árvore. Eu gosto muito dessa vida cigana. Do compacto também, né? Compacto, do mais simples, sabe? O menos é mais. Acaba que você concentra, você não dilui a sua vida num monte de coisa. Sua casa não está lá na serra e a outra casa está na praia e você tem o seu apartamento na cidade. É tudo uma questão de estilo de vida da pessoa também abrir mão de muito conforto, de muita coisa, né? Porque a gente passa perrengue aqui também. Tem momentos difíceis, tem momentos muito difíceis. Tanto a nível de tempestade que pega você tem que acordar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e de sair para recurso também. Anteontem acabou a água e a gente já estava se planejando onde que a gente iria pegar água e aí choveu muito. E aí a gente conseguiu encher os tanques com a água da chuva. Cara, eu acho isso maravilhoso, assim, tá vendo? Esse é um dos motivos de eu estar aqui, porque, cara, é mágico, assim, você consegue se virar, né, e sobreviver com os recursos da natureza. Isso é incrível. Você tem que se entregar. Mas com uma certeza entrega. É uma entrega. É uma entrega pessoal, você tem que se despojar dos seus confortos da cidade. Mas agora falando como casal, eu acho muito importante que os dois tenham essa sintonia. Porque é como ele falou, é complicado, tem momentos complicados. Então, se os dois não estão navegando no mesmo sonho isso aí. e na mesma liberação dos confortos, digamos assim, né? Complica. Tem que estar integrado, os dois têm que estar integrados nessa função. Não dá para você ficar com um pedaço em terra. No início, eu acho que é até legal para a transição, a pessoa ainda tem alguma coisa se apegando na terra e ela vai fazendo a transição de uma forma mais lenta. Depende de pessoa para pessoa. É uma coisa muito pessoal também. Olha isso. Pera aí, de novo. Tá passando em cima do Brave. Aqui, Double Rainbow. E aqui o pôr do sol. A escolha do barco é muito importante, porque você precisa ter ideia. Primeiro, a condição financeira de cada pessoa é que vai também mover muito essa escolha. Mas a escolha do barco é essencial. Se você quer morar a bordo, você precisa de um barco muito mais cruzeirista, com o espírito mais do espaço habitável dentro do barco. Exatamente, habitabilidade. No nosso caso, a gente tem um Brasília 32, né, que é bem confortável. É um barco amplo, seguro, estável. Ele é um barco antigo, um clássico, mas ele preza muito a habitabilidade, tá? Então acho que esse seria um passo, escolha do barco. E aí tem um segundo passo que é o desapego, né? Desapego, porque a gente mesmo, né? Depois que a gente se juntou, a gente já tinha passado um processo de desapego separadamente, e agora a gente se juntou e duplicou a quantidade de coisa no barco. Então a gente precisa passar por esse momento de o que eu realmente preciso, né? E pensando que um barco não é só uma casa, o barco, ele é um barco, antes de mais nada, porque eu sinto muito isso nas pessoas que eu converso, assim, que elas ficam enxergando o barco que elas querem comprar como uma casa. E eu sempre lembro elas assim, tá, é a sua casa, mas também ele navega, ele também tem que estar preparado para isso. Então a gente tem redundância de equipamento, né? A gente tem partes sobressalentes. Isso ocupa tem um armário inteiro que só de você tem que dar mais, partes. Muitas vezes você tem que ter um espaço maior para as coisas do barco, porque você vai usar diariamente, com manutenção e tudo, e menos coisas de você. Na verdade é aquilo que a gente já tinha falado, um desapego, você tem que minimizar a sua vida, você tem que simplificar ela. E uma coisa importante também
Antes das pessoas pensarem em se mudarem para um barco, comprar um barco, comecem a alugar barcos, comecem a viver com pessoas que têm barco, fazer charter, ter algum contato, não saia do mundo normal e venha para um barco diretamente, porque o baque vai ser grande, o choque é grande. O choque é grande. Precisa ter um tempo suave de experimentar e ver se realmente você quer isso. Tem pessoas que enjoam, que só não subir o barco já ficam enjoadas, então tem toda essa coisa que a pessoa precisa ter um certo cuidado. E tem toda a questão dos recursos, né? A água doce, você não vai abrir a torneira e a água vai sair da parede. A gente como nômade, a gente não vive em marina, a gente vive 100% no barco e vive em ancoragens e veleja e sai de um ponto para o outro. Interessante isso. Importante. Que o Sérgio está trazendo de que a gente saiu da marina. Na verdade, isso é um processo que eu passei depois que eu vivi em marina. Então, assim, pensando no processo da mudança até efetivamente morar a bordo, eu passei por 2 momentos. Eu passei por uma transição terra-mar, que foi, na verdade, a marina. A marina, ela é um meio termo, assim. Você ainda pode ter um carro, você pode ter acesso à terra, é muito mais fácil. Você tem ali um vestiário para tomar banho e tal. Então, digamos que é a porta de entrada para o mar. Ainda não é totalmente mar. Então eu vivi isso nesses 4 anos que eu tô na transição para morar a bordo. Eu passei 2 anos e meio morando em marina. E agora, junto com o Sérgio, a gente decidiu, ele já fazia isso e ele tá me trazendo agora, que a gente tá vivendo livre, né? Selvagem, como ele fala. Então, assim, a gente tá cada dia numa ancoragem. E esse sempre foi o meu sonho. E aí, nesse processo todo, eu acho que o que faltava pra mim era uma companhia. Então a companhia é muito importante. Eu também estava vivendo solitário, nômade solitário, agora nós somos nômade casal. Nômade juntos. E eu acho que a marina ajuda muito nesse sentido. Se você ainda tá em solitário, ou se você ainda tá no processo de se encontrar, a marina te dá muito apoio, você tem uma comunidade náutica, você tem vizinhos, você tem amigos, você tem pessoas que te dão suporte, você tem os fornecedores muito, muito mais acessíveis do que agora a gente vivendo no mar. A gente tem que se programar muito mais, né? Então, assim, vou fazer uma manutenção, eu preciso encostar o barco em algum lugar, ou num pier, ou, sei lá, numa praia rasa, enfim. E a marina, então, é um ótimo passo para... Eu posso falar isso, assim, de carteirinha. Minha vida na marina foi incrível, mas eu sinto que foi um ciclo que se fechou, assim. E foi E o meu objetivo final era esse, que a gente está vivendo agora, que é estar 100% nômade, né? E aí a marina foi um trampolim, digamos assim. Que aí você vai se estruturando, vai ganhando autoconfiança, enfim, eu não tinha muita experiência, então a marina foi um porto seguro, literalmente. E entre o que vocês pensavam que seria a vida nômade e o que efetivamente está acontecendo, qual que é a diferença, qual que é a distância entre expectativa e realidade? Nossa, é incrível. Tem vários. Porque quando você vê no filminho, na tela, é uma coisa, mas a vida real é outra. Tem momentos maravilhosos. É por isso que a gente está aqui. Ai, mas eu vou falar Primeiro, é o que eu fico passando a mão aqui, porque assim, o ar do marinho, ele mela, gente. Então, você vive melado, sabe assim? Cabelo melado. Não vive melado, não vive melado, mas vive agora por causa do verão também, né? Verão. O inverno é muito mais agradável. O verão, claro, ele sempre com certeza. tem A gente tá aqui desgaste maior pelo inverno. Tá bom, então, ó, pra mim, expectativa, eu achei que eu ia estar, assim, sabe, super de biquininho, fresquinha, e na verdade eu tô melada. Tá. Outra expectativa é essa realidade. Eu achei que eu ia ter um barco arrumado. Porque eu sou meio louca da arrumação, sabe? Assim, eu gosto de casinha arrumadinha, eu gosto de detalhezinhos, assim, bribri. E eu até consegui num determinado nível. Não, a gente arruma, a gente organiza o barco quase que diariamente. Tem que organizar quase que diariamente. Porque como o barco é pequeno, não é como uma casa que você vai soltando as coisas e as coisas meio que se
desfaçam. Aqui não, Não, aqui aqui a se bagunça você se acumula. virar, vira uma bagunça total. Aqui é um pouco da minha Tem que ter organização. loucura de organização, que eu acho fundamental para morar em barco. Você trabalha pra caramba. A gente passa várias horas do dia trabalhando, organizando, fazendo manutenção. Então a realidade é o seguinte, você tem momentos maravilhosos a bordo. Você tem uma vida fantástica, você, como a gente já falou, contato com os elementos naturais, a natureza é muito presente aqui, né? Ela é fundamental aqui. Só que você passa a maior parte do tempo cuidando do barco, cuidando das suas roupas, lavando a sua roupa. A gente, como nômade, a gente não tem máquina de lavar. A gente usa um balde, a gente enche de água com sabão, roupa, põe um som e vai lá pra dentro pisar a roupinha, né? Então é isso. Exatamente. Quando chove, né? Porque você também não vai lavar roupa se tá em uma estiagem, você vai racionar água. Eu sabia que eu ia trabalhar pro barco, mas eu acho que a realidade é mais do que eu imaginava. Mas, em compensação, tem a expectativa versus a realidade do bom também, né? Uhum. Os momentos de conexão com a natureza, quando a gente chega numa ancoragem, depois de uma navegação, você está cansado, e você chega numa ancoragem paradisíaca e você chega e fala, uau, cheguei aqui. E aí você vai descansar, vai tomar um banho, vai comer, e aí você... aquilo tudo se abre para você, assim, a gente fica maravilhado, né? Assim, e vários momentos como esses, assim, que eu sabia que iam ser incríveis, mas são mais incríveis do que eu imaginava. Incrível também é você poder realizar seu trabalho em um escritório com essa panorâmica, com esse visual. Então você está ali trabalhando, mas também você está conectado, você está ouvindo os passarinhos, você está ouvindo o peixe pulando na água, você dá um mergulho. A piscina do tamanho do mundo, né? O jardim é a piscina do tamanho do mundo. Então, a realidade é um pouco mais dura do que nos filmezinhos, mas a gente curte muito. Curte muito. Eu acho assim, o resumo da ópera é vai te surpreender. A expectativa e a realidade vai te surpreender. Só aí vão ter surpresas boas e vão ter surpresas boas. E é difícil ter monotonia. O pessoal fala que não tem monotonia, mas as coisas mudam. De repente você está num sossego e tal, entra um vento forte, tudo muda, você tem que mudar a ancoragem, você está desse lado da ilha, você tem que passar para o outro lado. Não tem monotonia. Não tem. A gente está indo para Grande da Cajaíba. Aqui o mar aberto e aqui a Ilha Grande, aproveitar lá em cima Meros e lá naquela ponta lá, ponta da Joatinga. Eu trabalho profissionalmente para alguns barcos, faço manutenção preventiva, skipper e também trabalhava com charter no meu barco. Agora a gente juntou as meias e estamos trabalhando com o Brave. Isso, também fazendo charter. E eu tenho um imóvel alugado em São Paulo. Enfim, é uma renda que não completa, né, ou não fecha a conta aqui do barco, mas ela complementa. E eu, eventualmente, faço freelances para São Paulo via internet. Mas isso aí, agora, nas ancoragens selvagens, está um pouquinho mais complicado por causa do 4G. Mas a gente pode se programar e usar o 4G quando precisa. E viabilizar financeiramente, o ideal é que as pessoas tenham, né, tipo, eu tive durante uma época uma certa reserva, mas fui me especializando na área de náutica, né, prestar serviço para as outras pessoas, ser skipper, que no caso seria o piloto para o outro bar, para donos de barco, e trabalhar a bordo e fazer delivery. Isso. E a gente mas a reserva de emergência é importante. Tipo, agora na pandemia a gente precisou acessar a reserva. A pandemia mudou com tudo, mexeu com tudo. É uma questão de organização, gente. Organização é a chave para morar a bordo. E o que essa experiência impactou na vida, assim, tipo, no seu jeito de sentir a vida hoje, assim, por dentro? Qual foi se você for pensar hoje, qual foi a maior mudança que aconteceu para vocês internamente, assim, internamente falando? Eu tô muito mais em paz comigo mesmo, com as minhas escolhas. Eu não quero mais agradar todo mundo. Eu simplesmente
decidi isso aqui e o meu estilo de vida no barco se encaixou perfeitamente com a minha personalidade, que eu meio que ficava escondendo, né, quando eu tava, na sociedade, assim, eu não podia ser muito como eu sou, sabe? E aqui eu sou eu o tempo todo, eu não me sinto obrigada a agradar ninguém, e o contato com a natureza me deixa completamente em paz comigo e com as minhas escolhas e com os meus fantasmas internos. E eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Eu me sinto realizado morando a bordo, me sinto completo. Estou em busca de sonhos, claro, porque a gente precisa de sonhos para poder levar a nossa vida adiante. Sem eles ela fica vazia, mas a vida a bordo me preenche completamente. Eu me sinto completo, realizado, feliz e estou me descobrindo a cada dia e estou tentando ser uma pessoa melhor, ajudar a quem eu puder ajudar, não atrapalhar ninguém, e é isso. É o que eu desejo para todos. Muita luz.